A preparação colorada para enfrentar o Flamengo no próximo fim de semana pelo Brasileirão. O reforço que o técnico Eduardo Cudê ganha para esse confronto diante do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro e mais. Tu sabe quando que foi que a última vez que o goleiro Kehler atuou como titular, como arqueiro e goleiro colorado? Ele que será o titular na vaga de Sérgio Rocher, suspenso para essa partida. Tudo isso e muito mais te conto aqui nesse vídeo de Inter, mas antes eu peço tua inscrição, teu like, o teu comentário, ativa o sininho de notificações para não estar perdendo nenhum conteúdo da dupla Grenal, tá certo? O Internacional que se representou na tarde desta quinta-feira, depois da representação, o elenco colorado foi para o treinamento, enviando a preparação para o jogo de sábado, fora de casa no Maracanã, onde o Colorado, pela 21ª rodada, enfrentou o Flamengo lá no Rio de Janeiro, às 6h30 da tarde. Para esse jogo, que antecede o jogo de volta das quartas de finais da Copa Libertadores, na terça-feira no estádio Beira-Rio, o Colorado tem que se recuperar no Campeonato Brasileiro, pois é o 14º com 24 pontinhos, apenas 3 pontos do primeiro colocado dentro da zona de rebaixamento. O Colorado precisa voltar a vencer, além desses números que eu estou te falando, o Internacional faz 8 rodadas que não vence pelo Brasileirão, como sempre tento trazer aqui informação para vocês. A última vez que o Colorado venceu foi ainda no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, onde o Colorado venceu o América Mineiro por 2-1 lá em Minas Gerais, com gols de Jean Dias e Alexandre Alemão. Desde lá para cá, se passaram 8 rodadas, o Internacional não conseguiu vencer no Brasileirão. Tá muito bem na Libertadores, obrigado, mas no Brasileirão o Inter ainda está devendo, como eu falei, o 14º colocado com 24 pontinhos. O seu adversário, o Flamengo, é o terceiro colocado com 35 pontos. O Flamengo que tem aí decisões da Copa do Brasil e também eliminou o Grêmio e também tem os seus compromissos no Campeonato Brasileiro. O Internacional para essa partida começou sua preparação hoje à tarde lá no CT Parque Gigante. Quem atuou como titular e quem jogou também nessa partida contra o Bolívar lá na altitude de La Paz nessa última terça-feira, apenas correu em volta do gramado no treinamento. O restante do elenco, reservas e também jogadores que não entraram durante a partida, atuaram como opções pelo técnico Eduardo Cudê em um treinamento ali que teve até mesmo treino com bola em uma disputa com a garotada do Sub-20. A boa notícia nesse treinamento, como eu falei na introdução desse vídeo para vocês, é a volta do volante Rômulo, ele que estava desde o início deste mês se recuperando de uma lesão no joelho direito, ele que voltou aí na coxa esquerda, ele volta aí após se recuperar dessa lesão na coxa e está de volta. É uma opção para o técnico Eduardo Cudê, treinou normalmente hoje à tarde e está à disposição para o técnico Eduardo Cudê. Mas mesmo assim, mesmo o volante Romulo ter se livrado do DM médico, 2 jogadores já permanecem lá. O Gustavo Capanhara continua se recuperando de uma lesão na coxa também. E o meia Lucas Ramos, ainda se recuperando de uma artroscopia no joelho, continua no DM médico, a previsão para que esses 2 jogadores voltem a estar à disposição por parte do Internacional é daqui a 2 semanas. E como eu falei, o jogador volante Rômulo voltando a estar à disposição do técnico Eduardo Cudê. Além dele, o Hugo Malo, né, deve receber outra oportunidade. Além dele, outros jogadores devem receber oportunidade, jogadores que não vêm atuando há bastante tempo. Um jogador que não vem atuando há bastante tempo é o goleiro Kehler. Sim, goleiro Kehler, tu sabe quando é que foi a última vez que o goleiro arqueiro colorado entrou em campo em uma partida com a camisa colorada? Foi na 7ª rodada do Brasileirão, o jogo que o Internacional perdeu o clássico Grenal por 3-1 na Arena. O gol colorado foi assinalado por Johnny e o Internacional perdeu aquela partida na Arena por 3-1. Ainda teve um jogador a mais, o Kahneman foi expulso, foi até o jogo que o Maurício lesionou o ombro direito, até usou uma tipóide depois na saída daquela partida. A gente trouxe esses vídeos aqui para vocês. E naquela partida foi a última vez que ele atuou como titular com a camisa colorada. Esse jogo que ele atuou foi no dia 21 de maio, 7ª rodada do Brasileirão. Depois de lá para cá, o Kehler não atuou mais com a camisa colorada. Depois dali, o John recebeu uma oportunidade no jogo que o Internacional jogou no dia 28 de maio contra o Metropolitanos, ainda na fase de grupo, onde fez aquela defesa de letra que salvou o Internacional naquela partida.
Depois dali ele foi muito elogiado pela direção colorada, pelo técnico ainda quando era o Mano Menezes, depois de lá ele virou titular na sequência, na oitava rodada onde o Inter venceu o Bahia por 2-0 no estádio Beira-Rio, ele foi titular, depois dali não deixou mais o Internacional, ele tinha feito a sua estreia, o goleiro John como titular, fez a sua estreia, aliás, com a camisa do Inter, no Gauchão contra o Sportivo, onde o Internacional goleou o Sportivo por 4-1, o Inter até saiu perdendo, e depois o Inter virou a partida, virou o placar da partida, onde foi o primeiro gol de Luiz Adriano, voltando a vestir a camisa colorada. E agora o Internacional não tem mais o arqueiro John, que se transferiu para o Real Valladolid da Espanha nesses últimos dias. E tem o Kehler, que tinha caído como terceiro goleiro de opção na hierarquia colorada. E agora com a saída do goleiro John, ele volta a ser um reserva imediato de Sérgio Rocher, que tomou o terceiro cartão amarelo no último jogo contra o Fortaleza. O Colorado foi derrotado no estádio Beira-Rio por 1-0 e com esse probleminha aí do Sérgio Rocher está suspenso, o Kehler deve ser o goleiro titular. O Internacional que fez aí um jogo treino mais ou menos contra o Sub-20 da garotada da base do Internacional, que teve uma seguinte escalação: Kehler, Hugo Malo, Igor Gomes, Luan, Carlos de Pena, Bruno Henrique, Maurício, Pedro Henrique e Luiz Adriano. Tu deve ter escutado o Luan. O Luan é um garoto zagueiro da base, que tem uma destaque muito boa nas categorias de base do Inter e foi introduzido nos treinamentos pelo pedido técnico do Arcudê, até pelo Internacional não ter todo o plantel à disposição para o treinamento, visto que os titulares que jogaram contra o Bolívar lá na altitude de La Paz fizeram apenas uma corrida no campo para relaxar um pouco o músculo e também dar uma movimentada ali na musculatura dos atletas, algo para não forçar muito. Então o zagueiro Luan foi um jogador que teve destaque das categorias de base nesse treinamento colorado, ele que deve também dar disposição, pelo menos no banco de reservas, no jogo contra o Flamengo, agora nesse sábado pelo Campeonato Brasileiro. Como eu falei, o Inter é o 14º colocado, precisa voltar e vencer com 24 pontinhos, seu adversário o Flamengo, o terceiro colocado com 35 pontos. O Flamengo que deve ter força máxima para essa partida, enquanto o Internacional deve, já que vem de vitória sobre o Bolívar, ter para dar ritmo de jogo a outros jogadores, deve colocar um misto aí, reservas para essa partida. Se inscreve aqui no canal, ativa o sino de notificações, deixa o teu like. Até o próximo conteúdo de Inter. Tchau!